Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Handball Summit, o vosso podcast semanal de handball, onde todas as semanas temos excelentes conversas. E esta semana não é diferente. Temos uma conversa com João Florencio, o Júnior, mais novo, o filho do pai Florencio. É verdade. Ele vai-nos contar todas as suas vivências, as que tem tido, as experiências que teve em Angola, como foi parar ao Benfica, como correu a vida dele no Benfica, como está a ser a vida dele agora na Roménia, como é estar no handball feminino. Senhores e senhoras, meninos e meninas, eu sei que vocês estão aqui neste podcast para ouvir João Florencio. Vamos a isto? Olha, eu acho que as pessoas mais ou menos sabem como é que tu foste parar ao handball, não é? Ou pelo menos adivinham, mas conta-nos lá, como é que foste parar ao handball? Sim, foi. Primeiro, obrigado pelo convite, Walter. É Uhum, um prazer falar um bocadinho contigo. boa. Nós somos amigos, fomos colegas, mas às tantas, quando cada um segue o seu caminho, deixamos de, deixamos Exatamente. de contactar. Mas pronto, vou também aproveitar para te rever e para falarmos um bocadinho. Sim, a resposta é mais do que previsível. O meu pai levou-me para o handball quando eu era bebé, e bebé mesmo. E eu comecei a segui-lo para todo o lado. E pronto, não sei fazer mais nada na minha vida. Foi desde criança que comecei a jogar. Depois, quando tinha 15 a 7 anos, comecei a ter muitas lesões. E o meu pai, na altura, no Passos Manuel, tinha muita influência. Pôs-me a treinar uma geração, a geração do Cláudio Pedroso, que entretanto até já acabou esta geração. Eu Isto é fui um treinador. problema, quando nós começamos a ver isso, a malta Sim. acabar. E então, portanto, eu comecei a trabalhar com os miúdos nascidos em 85, 86, e eles eram infantis, depois iniciados, juvenis. Depois tivemos aqueles bons resultados no Passos Manuel, em que num ano fomos vice-campeões e no outro campeões. E eu tive o convite do Benfica. Quando tive o convite do Benfica, deixei de jogar. Eu tinha também convites para continuar a jogar, e nessa altura decidi por uma carreira de, Uhum. de, de Mas, treinador. mas como jogador, como jogador, como é que foi? Foste até que escalão sénior? Eu joguei nos séniores, mas eu nunca tive idade sénior. Eu jogava sempre no escalão acima, Uhum. e eu só veio deixei de jogar com 18, 19 anos, que foi quando fui para o Benfica, treinar os juvenis na altura. E tinha um convite do Sporting da Horta, que na altura estava na primeira divisão e tinha assim boas condições até. Uhum. Mas preferi tornar-me treinador profissional naquela altura, com 19 anos. E Boa, portanto, excelente. Isso não sim, acontece a todos, né? Porquê que achas que isso aconteceu? não sei, aconteceu primeiro por causa dos bons resultados que nós tivemos no Passos Manuel. Claro que eu tinha ali o pessoal mais velho a ajudar, o Belon era uma figura, o pai do Belon Uhum, era sim. uma figura muito importante ali, claro, o meu pai, que sempre me apoiou em tudo. E pronto, eu tive aquele sucesso ali com aquela geração do Cláudio Pedroso. Uhum. E, e depois tive a oportunidade, e eu tinha muito aquela coisa de miúdo, eu cresci a ver o Chico Laev e o Rezende e queria ser como eles, né? Queria jogar àquele nível. E depois comecei a perceber que não conseguiria jogar àquele nível. Eu, quando era infantil, possivelmente era um dos melhores infantis, iniciado. Depois tu metes na cabeça que és muito bom jogador, mas és iniciado, né? Uhum. Ou és juvenil. Depois comecei a sentir que não acompanhava o comboio, que as lesões deixavam-me para trás. Lembro-me de sentir isto era muito imaturo, muito miúdo, mas sentia muita inveja dos miúdos que eram mais altos do que eu e que, entretanto, num ano não jogavam nada e no outro ano a seguir já marcavam mais gols do que eu. E isso criava ali uma destabilização no meu ego, não sei. Então, de alguma forma, fui à procura de ser o melhor como treinador, e desde aí que me foquei 100% nessa profissão, porque é uma profissão. Eu sou professor de educação física, mas eu raramente dei aulas, e consegui, felizmente, viver do handball até hoje. Uhum.
Sim. Aproveitando isso, estavas a falar dos miúdos que veem os outros a passar à frente. Nós, treinadores, temos um papel bastante importante nesse momento, não é? De explicar às vezes e até de dizer a verdade, não é? Sim, é super difícil. Eu ainda hoje tenho jogadoras assim. Aqui no Beira-Mar, por exemplo, nós temos, depois se calhar já vamos falar um bocadinho Uhum, mais sobre isso, mas eu consigo detectar, claro, numa altura diferente da vida delas, mas o que me aconteceu. Acho que o primeiro passo é tu conheceres a tua realidade para perceberes a realidade do outro, né? Teres essa empatia, conseguires calçar os sapatos do outro. Mas realmente é muito difícil, mesmo que o consigas e que consigas perceber, eu acho que é muito difícil mudar essa, no fundo é moderar a expectativa, né? No que tu estás a exato. falar. E isso é determinante para o sucesso do atleta, porque eles realmente, quando tu depois passas de uma frustração em outra frustração e o mais imediato é tu começares a culpar tudo e todos, não te responsabilizares a ti, Uhum, e acho que muitas das vezes isso é o primeiro grande passo para o insucesso, né? exatamente. Dessa... Tu, quando consegues reconhecer isso, uh, é o primeiro passo para tu começares a melhorar, não é? E tu começares a evoluir, porque enquanto tu colocas o problema no outro, porque o outro Sim, evoluiu, sem o dúvida, outro deu o passo, tu tens que sem dúvida. conseguir reconhecer as tuas limitações e conseguir ultrapassá-las. Falaste também do Passos Manuel. Passos Manuel é um histórico, não é? O que é que se passa com o Passos Manuel? Eu perdi muito o contacto. Eu, quando saí, quando tinha 18, 19 anos, claro que eu deixei lá muitos amigos, eu perdi o contacto com eles. Ok. Às vezes ainda vou a uns almoços, eles que organizam assim, mas eu segui o. Aquilo é um clube de amigos, é um clube de boa gente, Uhum. que tem uma filosofia em que os mais velhos cuidam dos mais novos. Pelo menos era assim quando eu lá estava. E eu estou muito grato e eu fiz ali os meus primeiros 18, 19 anos de vida passei-os ali integralmente. Ahm, Tenho ali muitos amigos, queria muita. Normal, né? Uhum. Sim, De é um dos crescimento. clubes que, como não conseguiu o pavilhão, não é? É Sim, uma tinha sempre, base, não é? sim, teve sempre essas limitações. A malta ali era sempre por amor, por carolice. E pronto, eu perdi um bocadinho a informação, como dizia, o rastro do que aconteceu. É uma pena, porque na minha altura tínhamos imensas equipas e éramos competitivos, né? Naquele, vale o que vale, mas um campeonato de juvenis, quando tu lutas contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto, contra o ABC, contra o Águas Santas, e ganhas com uma escola, como o Passos, Uhum. né? É gratificante. E também mostra o trabalho de muita gente que fazia por amor, Uhum. que fazia o handball. Eu continuo assim, eu continuo a ter essa essência. Pagam-me aqui muitos, muitos, muitos milhares de euros, mas eu continuo, a minha principal motivação é o amor ao jogo portanto, essa essência eu nunca perdi e isso Uhum. devo claramente ao Passos. Ok, boa. Então passamos para a tua vida como treinador. Então o teu primeiro passo foi no Passos Manuel, né? A seguir recebes o convite para ir para o Benfica e como é que foi essa primeira experiência? Foi muito desafiante. Eu, a partir dali, acho que me transformei num treinador de resiliente, corajoso, vamos dizer assim. Se eu me puder autoelogiar, é por aí, porque com 18 ou 19 anos, chegares a um clube como o Benfica, eu chego exatamente com a mesma intensidade e com o mesmo grau de loucura quando venho para o melhor campeonato do mundo aqui nos femininos na Roménia. Uhum. Uh, Chego aqui, embora, eu consigo. E tu depois passas, claro, por muitos desafios, por muitas dificuldades, mas eu acho que até agora, como dizia, né, sou treinador profissional até agora é porque consegui superar mais vezes do que os insucessos que tive e consegui ir passando. Só na altura do Covid é que eu não tive trabalho. Portanto, foram desde os meus. Eu vou fazer 45, desde os meus 18. Né, são muitas épocas interruptas, sempre a treinar, sempre a ter novos projetos, sempre a ter convites,
E então acho que no Benfica foi exatamente como acontece agora. Eu ia ao desconhecido completo, né? Porque uma coisa é ser treinador no Passos, outra coisa é passar diretamente para o Benfica, a teres que ganhar, independentemente de estás nos juvenis, porque é tudo muito bonito, a formação, mas se ficares em, em terceiro ou quarto, eu lembro-me quando, às vezes, um jogo de treino, né? Perdes um jogo amigável e há logo uma pressão quando perdes um jogo amigável. Uhum. E eu habituei muito cedo a esse nível de exigência e guardo coisas incríveis. O que eu mais guardo no Benfica é depois a aprendizagem que eu tive com o Donner. Exato, Porque porque depois tu passas do juvenis para ser adjunto. Como é que foi essa sim, passagem? eu fiquei 2 anos nos juvenis, voltámos a ganhar o campeonato, o vice-campeão. Fiz exatamente a mesma coisa que tínhamos feito no Passos. Fomos vice-campeões no primeiro ano e campeões no segundo. Em casa, Portanto, organizado na Luz. Eu tenho sim. ideia de qualquer coisa assim. Sim, 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 sim. Tivemos o campeonato perdido, mas depois houve um resultado qualquer estranho no final, com aquela equipa do Grilo e do Seabra, do São Bernardo, que perdeu um jogo esquisito e nós depois jogámos a final com o Sporting, foi do Wilson El e do Sal? Não. Não Wilson, vi. exatamente. Exato. Isto aí já foi há muitos anos mesmo. E Exatamente. esse campeonato, lá está, os resultados deram-me o acesso à equipa de júniores e a ser o único adjunto. Na altura não era como hoje, né? Que as equipas técnicas têm 10 elementos, era eu e o Donner, ou o Donner e eu, com todo o Uhum. respeito. E acho que foi ali o meu grande salto. Quer dizer, eu aprendi handball com o meu pai, ainda hoje aprendo. Ele está reformado, mas ainda me ensina muito. Mas o Donner tinha realmente um método e uma forma de estar e de exigir e de avaliar que me fez olhar o handball também com outros olhos. E esses 3 anos que culminaram no título nacional, em 2008, Uhum. da equipa sénior, foi o último. Nós não ganhávamos, acho que desde 90, depois ganhámos um e só depois o teu staff com o Leandro conseguiram aquele grande feito com o Uhum. Chema a European League, mas foi assim o último grande sucesso também da equipa sénior do Benfica em 2008. E como era nessa altura, essa vida de profissional e a convivência com o Donner, que é o nome que muitas vezes se fala neste podcast, como eram esses momentos? Epá, eu era muito, lá está, era muito jovem, era muito imaturo. Eu lembro-me de às vezes também ficar um bocado, não era cansado, mas era irritado com algumas coisas que aconteciam, porque ele realmente era um tipo que para ele era handball t- todo o dia, né? 3 treinos por dia, vídeos de, se fosse preciso, 2 horas. Eu com ele tenho um episódio muito, muito curioso, porque eu ouvia que ele era muito agressivo e sempre muito frontal e as pessoas, de alguma forma, fugiam disso ou tinham algum receio disso. E eu lembro-me de logo numa fase inicial, o Areia, que era meu jogador nos Júniors e depois era um dos suplentes nos Séniors e era muito responsável, uma das tarefas que eu tinha era essa equipa de sombra, eu desenvolvê-los, quer no treino, quer na minha equipa júnior, né? Porque nós tínhamos Uhum. sete jogadores top, tínhamos aquele set muito bom e depois tínhamos 7 jogadores júniores, que eram os meus júniores e eu trabalhava-os quer no treino, quer na minha equipa de júniors. Depois eu tinha uma discussão com ele porque eu dizia ao Areia que ele ia ser ponta, mas eu queria desenvolvê-lo como lateral para ele ser o centro do jogo, quer na defesa, quer no ataque. E uma vez numa discussão no jogo, ele começou da bancada a não aceitar ou a O não Donner, concordar estás a com o que falar eu do estava a Donner? fazer. Sim. Uhum. E eu fiz exatamente o que ele fazia aos outros, mas fiz-lhe a ele. E eu acho que aquilo ficou tipo ele, epá, este miúdo, era um miúdo, tinha 20 e poucos anos, este miúdo tem pelo na venta, tipo, e eu depois fui direito a ele e disse-lhe, Alex, isto é assim, na equipa júnior sou eu que mando. Se quiser estar, és tu o meu adjunto. E eu, nesse confronto, eu acho que ele percebeu, ok, eu vou respeitá-lo. Porque ele era assim um bocadinho bruto. E eu depois não passei por, vamos dizer assim, por aquelas humilhações
que ele fazia um pouco com toda a gente, não é? Um bocadinho à imagem desta malta aqui de leste, que é tipo, não querem saber, é ou vai ou racha. E, então eu acabei por ter uma relação muito simpática com ele, do ponto de vista privado, porque nós tínhamos uma excelente relação e falávamos muito sobre handball e ficávamos ali. E depois, normal, profissional, durante o treino, eu era pau para toda a obra, né? Tudo o que ele epá, eu sei que eu te disse que só tinha uma hora, mas há aqui umas coisas engraçadas que me vêm à cabeça. Ele sempre que tinha algum problema, ele mandava-me. Estás a ver? Sempre que ele tinha, era os horários, era o treino, era tudo, era o João é que resolvia tudo. Pronto, e isso obviamente deu-me mais uma vez, uma bagagem, né? Porque eu era um Exato. miúdo e aquilo era um estágio em modo acelerado. Eu tinha que me Uhum. desenrascar. Exato. E depois dessa passagem pelo Benfica, o que é que se seguiu? Eu depois tive uma breve passagem pelo futebol. Nós no último ano Exatamente, sim, eu ganhamos o ouvi falar título. disso. Sim. Porquê? Porque eu na altura tinha um amigo em comum com o atual treinador do Benfica, o Zé Mourinho, o Uhum, treinador de futebol. E depois tive ali uma altura em que trocámos umas ideias, uns trabalhos, sobre o treino de futebol, e eu acabei por ir para um clube da terceira divisão, o Atlético do Cacém, e estive lá uma época e meia. Foi a única vez que eu fui despedido. Foi no futebol. Eu nunca fui despedido do handball, uhum, mas fui. É claro que eu no handball já tive alturas em que percebi que era o final do ciclo, e então criei eu próprio o meu caminho. Mas eu nunca me chamaram e disseram obrigado por tudo no handball, nunca me exato. aconteceu. Mas no futebol fui despedido ao final de uma época e meia. Aquilo é outro mundo, acho que não interessa muito para o nosso podcast, Uhum. mas neste caso. Mas pronto, eu tive um ano e meio no futebol e depois, e, tal e Mas qual como espera, fiz no. deixamos-te ouvir um bocadinho, mas agora já estou a ouvir. Ok. Eu disse que tive um ano e meio no futebol e depois regressei à formação do Belenenses e fiz mais ou menos o mesmo percurso que fiz no Benfica, juvenis do Belenenses, júniores do Belenenses, acho que até foi na mesma época. E na época a seguir assumi a equipa principal do Belenenses, em 2012. Uma realidade diferente, não é? Um clube diferente também. Sim, eh, sim, sim. Mas como- lá está, era muito jovem também, como treinador principal na primeira divisão. E tive aquela equipa de miúdos, que é o David Carvalho, depois foi para o Benfica, que ainda era juvenil, o João Muniz, que era Uhum. juvenil ainda. E jogava nos séniores do Belon, que era primeiro ano sénior ou último ano júnior, já não me recordo, que, que eu, epá, com toda a modéstia tenho que dizer que eu acreditei nele como lateral, porque ele era um ponta e eu estava sempre a puxar por ele, que ele tinha uma decisão incrível, mas eu estava sempre a puxar por ele, que se ele conseguisse resolver os problemas que tinha no um contra um na exploração do espaço vertical, podia se tornar realmente um jogador fora de série, como veio a acontecer, porque ele depois teve momentos incríveis, né? Como a tal Uhum. final da European League. E que está a Ah, terminar agora a carreira, não é? sim, eu vi isso há uns dias e fiquei Aham, até sim. surpreso. Lá está, mais um grande amigo que eu, às tantas, de vez em quando vou almoçar com ele, só que como já não almoço há mais de um ano, não sabia que ele ia acabar a carreira. Exato. Mas e essa passagem pelo Belenenses é diferente, não é? Ou seja, os objetivos são diferentes do que estar num Benfica. Sim, mas é um clube histórico também, um clube grande, não é? Olha, um bocadinho aqui como o Beira-Mar, que é um clube que entretanto perdeu o financiamento e que estava habituado a ganhar e que depois tem muita dificuldade em viver com a nova realidade. Eu na altura agora não quero confundir, mas na altura quando tinha sido o Luís Monteiro que tinha estado antes de mim e eles não tinham conseguido o apuramento para a fase final. Portanto, e tinha sido a primeira vez que não tinham conseguido, uma coisa do género. Então aquilo eu entrei já em crise de o Belenenses a cair. O Belenenses ia sempre às fases finais e estava sempre na discussão. Mas foi um ano muito, muito, muito bom, muito positivo. Esse meu primeiro ano eu vou recordar para sempre. Também tive jogadores mais velhos que me ajudaram muito, o Matias e o Tiago Fonseca, que Exato. eram que eram jogadores da casa e eram jogadores que eram. O Tiago Fonseca acho que tem mais ou menos a minha idade, mas o Matias é mais velho, é mais velho do que eu. E então, imagina o que era.
Tu chegares ali, jogadores mais velhos que tu, e tu, pá, tens que, tens que fazer um. Tens que criar ali ligações especiais com eles, né, para te ajudarem a liderar a equipa e a levar a coisa para a frente. E tivemos muito sucesso nesse ano. Nós ficámos em sétimo e só iam seis à fase final, mas fomos à Final Four da taça e ficámos em sétimo na última jornada, porque tínhamos hipótese de ganhar em casa ao ABC e depois perdemos e caímos, mas foi uma época, comparativamente com as outras depois que o Bolonenses tem tido, foi uma época boa. Uhum. Foi. E Angola surge depois, não é? Sim, no final desse ano eu tinha preparado a época seguinte, com jogadores que tinham sido meus no Benfica, na altura que eu era adjunto, o Luís Nunes, o Pedro Jerónimo, o Rui Silva. Só que entretanto surgiu-me um convite muito bom. Eu, na altura, estava no Belenenses, era professor de educação física, dava aulas em ginásio, dava personal training e lembro-me que acordava às 6 da manhã e deitava-me à meia-noite para conseguir juntar dinheiro. E e claro, como treinador de handball, né? E em Angola deram-me um salário que eu podia voltar a ser profissional a tempo inteiro. E pronto, e Angola também marca muito, quer em termos pessoais, porque tenho família angolana, quer do ponto de vista profissional, porque é aí que eu mudo para o feminino. É Exato. aí que eu Uhum. tenho a minha primeira experiência com equipas femininas. E como é que é essa mudança? Como é que foi essa adaptação? É um mundo diferente? Sim, é diferente. A este nível onde eu estou agora já é menos diferente, Uhum. porque elas são totalmente profissionais e não há cá dores de cabeça ou dores, ou elas têm que cumprir, né? Os valores que se pagam aqui realmente, não sei se, eu acho que as pessoas não têm ideia, mas o handball feminino na Roménia tem mais orçamento que o handball masculino em Portugal, Ok, que não as melhores sabia. equipas. Eu perguntei no outro dia, eles estavam a dizer que o CSM Bucareste e o Bistrita têm mais de 10 milhões de orçamento. Eu perguntei se eram leis, porque a lei é 5 vezes menos, mas não, é euros. 10 milhões de euros. Ok. Então, as outras equipas que estão a seguir, que é o Volchia, o Brasov, o Slatina, o Craiova, o Rápido Bucareste, estão ali também próximo. Então, isto cria, claro que isto é profissionalismo máximo, não há cá aquelas conversas de não posso, não Uhum, sim, dói, sim, sim, sim. isso não existe. Mas claro que é diferente, tem uma dinâmica diferente. E eu, quando fui para Angola, primeiro fui para os masculinos, um convite do Filipe Cruz para coordenar os masculinos, mas depois, passado 4, 5 meses, fui para o lugar do Paulo Pereira. O Paulo Pereira estava nos femininos e em Angola é precisamente como na Roménia. O, o core business, eles têm muito mais investimento e muito mais preponderância nos femininos do que nos masculinos. E pronto, eu fui um bocadinho também surpreendido. O general disse-me que eu não tinha contrato nem com os masculinos nem com os femininos, tinha contrato com o clube, que eu tinha que ir treinar a equipa do Paulo Pereira, porque ele estava de saída. E depois eu tive 4 anos em Angola, com uma equipa. Tu disseste, desculpa, fiquei aqui. Tu disseste general? Sim, porque o general é o presidente. Aquilo Ok. o clube onde eu fui é um clube militar. Ah, ok, ok, E ok, então, o sim. general era a pessoa máxima. E é um tipo que meteu muito dinheiro no feminino e muito desta geração que agora o Carlos Viver treina, que ficou em 10º lugar no Mundial, né, como selecionador. É uma geração que depende ainda vem em função desse trabalho, porque ele tinha Ok. muitas equipas e conseguiu ali um investimento incrível. Então ele criou ali, elas, pronto, deram um salto muito grande, quer a nível interno, que é relativamente fácil em Angola, porque não há muitas equipas, quer a nível da África, que ganham sempre, ou ganha sempre uma das duas equipas angolanas, ou a equipa do petróleo, ou a equipa ou esta equipa militar que estou a falar, Uhum. e depois a sequência para a seleção nacional. Ok, boa. Depois, a tua última experiência em Portugal, ou depois voltaste ao masculino? Voltei, mas foi fugaz. Foi quando voltei de Angola, passado 4 anos, eu fui ajudar o Belenenses, estava em último, e conseguimos salvar a equipa da Da descida? descida.
depois fiquei mais meio ano e, entretanto, o meu pai estava na Assomada e eu também, convidámos o meu pai para assumir a equipa. Portanto, eu fiquei como adjunto do meu pai e tive ali salvo erro, mais de um ano com ele, até sair, até sair para o Nepal. Fui para o Uhum. Nepal. E, mas como é que Sim. foi esse trabalho com o teu pai? Foi difícil, porque eu sempre me relacionei. O meu pai é a minha maior referência, não é? E eu Uhum. ali eu já tinha alguma experiência, outras ideias e nós somos tão parecidos que acabamos inevitavelmente por chocar um pouco. É normal. Mas é muito difícil numa equipa técnica quando se mistura o profissionalismo com a parte pessoal, não é? E daí eu também ter saído, porque mais importante que a parte profissional é a parte pessoal, é nós Exato. mantermos as nossas relações. E então foi difícil, mas acho que o Belenenses ficou muito bem entregue, porque ele sempre mostrou em todas as passagens que teve pelo Belenenses, que acho que foram três, o, o- todo o valor que ele tem, que é incrível. Uhum. Então depois a seguir foste para o Nepal? Foi. Como é que Mas isso é surge esse? eu mesmo sei géneros. Eu tenho um grande amigo que é hindu e então ele disse-me, eu tive esse convite, surgiu através de um agente e depois eu falei com o meu amigo e ele disse que eu tinha que ir conhecer a cultura e ajudar naquilo. Aquilo era ser selecionador nacional, mas mais do que isso era ajudar o país a organizar os Jogos Sul-Asiáticos, que eram disputados em Pokhara, numa cidade onde eu estava a viver, e em Katmandu. Epá, é incrível. Em termos desportivos, não. De jogo, né? De o que é que tu Uhum. ensinas aos atletas, mas em termos de culturais e de aprendizagem é top. Eu estive lá praticamente um ano e pronto, e dá para Mas mais foi uma vez. masculino ou feminino? Foi as duas, porque Ok. eu fazia tudo, desde de ajudar na organização, até estive ligado à criação das infraestruturas, porque eles criaram uma espécie de cidade olímpica para acolher esses jogos, que Ok. é com aquelas seleções que não conseguem ir aos Jogos Olímpicos, então participam ali, tipo Tailândia, Sri Lanka, Maldivas, Índia, Paquistão, Bangladesh, então aquelas equipas participaram ali naqueles jogos e fazia de um pouco tudo, mas dei a cara pela seleção feminina, ganhamos a medalha, prata. E então eles nunca tinham ganho um jogo, quanto mais uma medalha. Era relativamente fácil fazer ali uns truques. E, mas isso, sobretudo, foi uma experiência. Ainda no outro dia, aqui o team manager da Roménia perguntou: o que é que tu foste fazer para o Nepal? Vai ter explicado, mas eu acho que ele não percebeu. Pronto. Então, depois a seguir voltas para Portugal e para o Benfica, certo? Sim. Para o handball feminino. Como é que foi Eu- esse regresso a esse clube? Foi um convite do Fernando Tavares, eu sei que o Leandro também teve muita influência nisso. E pronto, o Benfica tinha uma equipa feita pela Irene Henriques, que tinha estado na segunda divisão, tinha subido. No primeiro ano, acho que até subiu em segundo lugar, nem sequer tinha ganho a segunda divisão. Depois acho que eles estavam ali com alguns problemas para conseguir chegar ao topo. E pronto, e o Fernando Tavares falou comigo nessa, nessa dinâmica e eu trouxe as minhas ideias, o meu cunho. Eu posso dizer assim, sem rodeios, eu revolucionei aquela equipa porque metade ou mais de metade saiu. Fomos buscar jogadoras que agora, quando olham para elas, é fácil, porque são as melhores, mas na altura tinham 17, 18, 19 anos, nunca tinham jogado, um Janko nunca tinha jogado na primeira divisão. E Uhum. só eu sei o que eu lutei para que um Janks fosse para o Benfica, porque não podia ser, porque só tinha 17 anos, porque não podia ganhar a mesma coisa que não sei quem. Portanto, aquilo foi uma revolução total. Eu fui buscar, porque eu conhecia essas jogadoras. Eu tinha estado num estágio da Federação com a Seabra e topei o perfil das jogadoras e havia ali duas gerações com bom potencial, que é a geração que está lá, que
que agora ganha tudo, né? A Constança, a Luciana, que depois não confirmou, mas que também tinha potencial, a Unjanque, a Rita Campos, a Mariana, todas aquelas miúdas que vieram estudar para Lisboa com uma ajuda de custo, nem era um salário, era uma ajuda de custo. O Benfica deu-lhes um quarto, o estudo, e entretanto foram crescendo da maneira que toda a gente vê. São pentacampeãs. É uma geração não só que deu o título ao Benfica passado 28 ou 29 anos, mas que, se o Benfica quiser, pode dar os próximos 10 ou 15 sem problema nenhum. Portanto, Uhum. acho que esse mérito ninguém me pode tirar, porque agora, quando eles começarem a sair, quando eles tentarem reconstruir a equipa, aí sim vamos ver se, como se chama dizer, como dizia o Jesus, né? Se tem mãos para o Ferrari ou não. Sim, Mas, e nessa altura, não é? Tu estás num clube como o Benfica, já tinhas estado no masculino e estás no feminino. É trabalhar com as mesmas condições, mas de forma diferente, certo? Há condições diferentes, há coisas diferentes. sim, mas nós aproveitávamos muito, porque o Benfica é muito inclusivo, muito eclético, e o Rui Costa tem esse mérito. Ele percebeu, eu costumo dizer que ele é um presidente moderno, né? Porque é um presidente com visão, teve a visão de perceber que as mulheres não devem ser tratadas de outra forma. Uhum, E então nós usufruíamos das condições à volta de, não digo em termos de salário, porque na altura, agora não, mas na altura havia equipas que pagavam mais do que mensalmente, mas nós usufruímos todas as condições do ginásio, da piscina, da fisioterapia, dos exames, da alimentação, desse apoio logístico. Isso não há ninguém, a não ser que o Sporting ou o Porto entrem, não há ninguém que consiga oferecer isso. E claro, e esse é que era o segredo e alguma sorte. Eu tive alguma sorte porque no meio dessa, nós íamos ser campeões na mesma, mas não com a nota artística de fazer. Nós só tivemos um empate nessa época, na primeira época, com miúdas que, mais uma vez, nunca tinham jogado primeira divisão, ou que jogavam no Alpendurado, ou no Juvelis, ou no Santa Joana, né? Então, nós conseguimos, já tínhamos um grande avanço, e entretanto cai-nos como sopa no mel a Vitória Boschenko, infelizmente por causa da guerra, mas ela uhum, vem-nos dar um apoio que a malta em Portugal nem sabe, nem conhece. Não são uma jogadora de Liga dos Campeões. Chegou ali e de repente ela, com o profissionalismo e com a mentalidade que ela que ainda mantém, deu esse equilíbrio. Portanto, aquilo foi uma mistura explosiva entre miúdas que eram altas, fortes, que tinham vontade de ser alguém e que foram estudar para Lisboa e podiam ganhar títulos no Benfica e a treinar com qualidade, e uma jogadora que era a referência da equipa. Mais uma vez, íamos ser campeões sem ela, mas não da forma como fomos. E depois, nos anos a seguir, parece fácil, né? Porque o segundo ano fácil, terceiro ano mais fácil, e entretanto, com todo o respeito, eu acho que as outras equipas desistiram. Tipo, nem vale a pena lutar contra tão forte estrutura neste sentido, né? E as jogadoras que foram para ali sem experiência, com 17, 18 anos, hoje com 23, a ganhar tudo, para Portugal chega e sobra. uhum, sim. Pois eu não sigo muito, mas eu tenho ideia que na tua altura a luta era mais apertada, não é? Com o Madeira, com as equipas da Era o Madeira. Alavário. O Alavário tinha o Ulisses, que era o selecionador Exato. nacional e era a base da seleção. Uhum, E era o Madeira, sim, que tinha investimento. E eu lembro-me que na altura eu dizia-lhes que nós íamos ganhar ao Alavário, e eu dizia ao dia, acho que ainda me lembro do dia, era 5 de novembro. Eu desde o primeiro dia dizia que nós temos que preparar este jogo do 5 de novembro, e, e o que aconteceu foi que quando nós ganhámos ao Alavário, na primeira parte a perder e na segunda parte aquilo com o sistema de jogo a correr e com a intensidade com que eu meto nas minhas equipas, ganhámos 40-27 e aquilo desbloqueou
Nós, a partir dali, chegávamos em todos os jogos aos 40, chegámos aos 50 golos. Aquilo desbloqueou as miúdas. Portanto, essas barreiras mentais de que as outras são muito boas, que nós não conseguimos, isso acabou ali. Uhum. Interessante, porque os anos que tu passas no Benfica, vocês acabam por ganhar tudo, não é? Foram vários os troféus. Sim, ganhamos mesmo tudo. Só não ganha, mas essa parte eu não posso falar, tenho no contrato, não posso falar. Mas Ok, eu só não ganhei a final da taça, mas sei bem porque é que não ganhei e não posso falar. ok, Mas é triste, mas é assim. E a final da última taça. ok. Mas, mas pronto, mas é assim, eu não guardo rancor nenhum, sigo a minha vida e sei o que fiz. Portanto, disse consciência sempre tranquila. E isso também, de alguma forma, o campeonato português, pronto, com todo o respeito, mesmo como o campeonato espanhol, as pessoas, mais uma vez, o masculino eu sei que é bom, Uhum. mas o feminino está a um nível muito abaixo do que se faz aqui no centro da Europa. E então, por mais títulos que tu tenhas, acabou por acontecer, eu tive, em 3 anos, tive um convite para sair e aceitei, na República Checa. Agora, estando aqui e não tendo os mesmos resultados que tive no Benfica ou que tive no Banik Moss, porque eram clubes onde tínhamos que ganhar, perdendo a Supertaça por com o CCM Bucareste, está na final da Liga dos Campeões, mas perdendo. Uhum. Ficando em oitavo no campeonato, que era dentro da expectativa, porque o objetivo era ficar nos 9 primeiros, mas não é um resultado que tu digas, epá, espetacular, incrível. Nós perdemos agora a Final Four da taça. É, pronto, aqui também há muita política, mas perdemos. E na Liga Europeia, aí sim fizemos uma boa caminhada e fomos eliminados nos grupos, mas liderámos até à última jornada. Eu, só por estar na Roménia, isto para dizer a importância dos campeonatos, só por estar na Roménia já tive 4 convites de equipas de Liga Europeia, só este ano, sem ganhar, Ok. sem ganhar esses. Ou seja, apesar de tudo, apesar da Liga ser uma liga fraca, estou muito agradecido. Acho que retribuí que o Benfica fez para mim naquela altura de estágio com o Donner e retribuí com esses títulos todos e com uma geração que pode ganhar tudo, basta eles quererem. E também estou reconhecido porque isso também me deu agora um caminho para poder. Isto é um bocado paradoxal, porque nós estamos aqui a falar da minha carreira de 27 anos, mas eu sinto que estou a começar. Sinto que estou a começar a minha carreira a sério como treinador. E porquê que tens esse sentimento? Porque a realidade é diferente? Sim, porque aqui, lá está, porque eu tive muito tempo ligado aos masculinos e hoje não posso opinar porque estou desligado Uhum. tirando aquela curta passagem pelo Belenenses. Mas no handball feminino é como se estivesse a abrir os olhos agora, né? Estou aqui no centro da Europa com todos os dias a preparar os jogos contra as melhores jogadoras do mundo, com os melhores treinadores do mundo aqui nesta liga, treinadores da Dinamarca, Noruega, são espanhóis, como te falava há bocado do selecionador angolano Carlos Ribeiro, que vai ser campeão aqui no Bistrica. Pronto, e no fundo sinto-me a começar, sinto que tenho a bagagem que tenho, mas que estou a dar os primeiros passos a este nível. Uhum. E como é o clube onde estás? Qual é o teu dia a dia? Como é que é a realidade? É 100% um trabalho 100% profissional, ou seja, eu levanto-me às 7 da manhã, normalmente faço um bocado de exercício, às 8h30 estou no escritório. Ou temos treino de manhã ou temos ginásio. Quando é ginásio, é o meu staff que está no ginásio, mas eu passo por lá para ver se está tudo bem. Mas eu normalmente estou a trabalhar com o analista na observação quer dos treinos, quer dos nossos treinos, porque nós temos todos os treinos cortados e quer dos jogos. Uma das formas que eu tenho, e dá muito trabalho, eu faço reuniões com as atletas durante a semana, três, quatro atletas por dia, em que nós mostramos não só os vídeos do treino, como os vídeos do jogo, e é a forma mais eficaz que eu encontrei para elas fazerem exatamente aquilo que nós queremos. Depois, almoço, durmo uma pequena cesta. Hoje não, porque estou a falar contigo. Sim. Depois tenho o treino da tarde, começa sempre com vídeo.
e treino de handball. Depois, no final do dia, lanche, vou um bocadinho ao ginásio em si, faço exercício a sério e falo com a família. Todos os dias são iguais. Não há nenhum dia que seja diferente a este. No fim de semana tenho um bocadinho mais tempo, porque no domingo não tenho treino, mas nós estamos no norte da Roménia, então as viagens são por exemplo, para Bucareste são 12 horas de autocarro, então 12 12? horas, 12, Jesus. 12 horas para lá, 12 horas para cá, o domingo é a sobreviver, a recuperar, segunda-feira recomeça tudo. É Uhum. assim. Quando jogámos a Liga Europeia, então é mesmo incrível, né? Como nós sonhamos, mas depois é um sonho pesado, porque nós fomos a Larvik, foram 25 horas de viagem para lá e 25 horas para cá. Depois, nessa semana, jogámos com o Larvik e jogámos quarta-feira com o CCM Bucareste em casa. Tirámos os primeiros pontos ao CCM Bucareste do campeonato e por causa disso eles não vão ser campeões, porque empataram connosco. Só empataram connosco e perderam com o Bistrița e o Bistrița só perdeu com eles um jogo. No sábado a seguir estávamos a jogar outra vez em casa na Liga Europeia. Então aí nem há treinos, é só mesmo vídeo. Somos nós, treinadores, é que trabalhamos. Elas só fazem recuperação, massagem, sauna, treino tático e jogam. E siga jogo. E como é que é o público aí? É top, não é? A cena que eu mais gosto é isso. É porque, lá está, por isso é que eu digo que estou a começar, porque eu no outro dia vi um jogo de Liga Europeia em Portugal e tu olhas para a bancada e aquilo é triste. E aqui é raro o jogo que não estão. Eles pagam multa porque a capacidade máxima acho que são 2.400 pessoas e eles pagam sempre multa porque tem sempre mais gente do que as 2.400 pessoas sentadas nas escadas. Uhum. Malta, um bocadinho ao nível daquilo que era o ABC naqueles anos 90, malta que percebe do handball e que pressiona na altura certa. Uhum. Nós fomos jantar com os árbitros depois, não digo quais são, mas depois de um jogo, e também não é preciso dizer o jogo, senão depois vocês sabem quais são os árbitros, e eles diziam quando nós demos 2 minutos à tua jogadora, a 6 minutos do fim, e o pavilhão vem abaixo, eu falei para o auricular, para o meu colega, pá, acabou, e agora não podemos dar mais nenhuma falta contra eles, porque isto matam-nos aqui, aquilo é mesmo um ambiente incrível, não dá para falar, obviamente, com ninguém, só por gestos, e tu sentes, pá, isto é que é o handball. Olha, afinal, era isto que o meu pai me dizia, que eu sonhava. Pronto, é viver aqui, sim, é viver esse ambiente. É mesmo é espetacular, é o que eu mais gosto. Eu, Uhum. eu, eu nem sei, sinceramente, se algum dia voltar, não sei qual vai ser a minha reação. Agora começo a perceber aquelas coisas que o Leandro dizia. Pá, como é que eu vou dizer um guarda-redes que jogou na Alemanha e depois entra num balneário assim e tem 20 pessoas na bancada. Agora começo a ficar afetado por isso também. Não sei como é que vai ser porque é realmente muito prazeroso, né? Ou seja, Obviamente tu. existe o desejo de regressar, não é? Porque é o teu país, não é o nosso país, mas ao mesmo tempo existe essa parte da realidade, não é? De voltar àquela realidade. Há Mas aqui não um achas que dilema. podes contribuir daqui a uns anos para ajudar a evoluir nesse sentido? Mesmo que não queira, em termos profissionais, pode acontecer, porque eu tenho aqui um grande dilema pessoal que são os meus filhos. Eu tenho dois filhos pequeninos, então isto aqui, apesar de ser muito, muito bem pago e ser um grande desafio, é muito instável. É normal, não é? Porque há muita cobrança. Então, há sempre aquele dilema, é pessoal, mas é óbvio, portanto, não Uhum. faz sentido. E eles estão aí contigo. Não. Uhum. Então, de alguma forma, eu tenho sempre o dilema, quando vou começar a época, fazer a previsão, né? Mais do que uma aposta em saber, ok, eu tenho que fazer aqui o que é que vai acontecer. Eles vêm, tiro-os da escola, inscrevo-os na escola internacional, depois tenho que tirar os miúdos ou não. Então, isso pode acabar por acontecer, só que tinha que ser um projeto a sério epá, e tem que se fazer qualquer coisa para que o handball acompanhe, porque o que é que eu sinto que está a acontecer, mesmo, e falo só sobre os femininos, porque nos masculinos dou graças a Deus. Eu depois posso contar aqui um episódio
interessante em relação ao que está a acontecer nos masculinos e a influência que isso tem em mim, como Uhum. treinador estrangeiro. Mas o que eu vejo nos femininos eu não tenho outra palavra, é triste, porque tu vês as Ilhas Faroé a evoluir e vês Portugal a ficar. E eu espero que a malta perceba que tem um caminho e que pode percorrer, porque nós não somos nada inferiores nem às Ilhas Faroé, nem à Islândia, nem a equipas dessas, né? Ou federações, portanto, nós temos um caminho a fazer, mas é preciso conhecer. Em relação aos masculinos, é um episódio engraçado, porque hum, eu não gosto, mais uma vez, eu acho que os resultados falam por mim. Não estou aqui para me autoelogiar neste podcast, mas Mas eu é tenho que sobre dizer uma ti, por isso coisa. podes, não há problema nenhum. Não, Gota, mas eu tenho que dizer e tu estás incluído nisso. Tenho que dizer uma coisa em relação aos treinadores portugueses, como o Luís Cruz, como o Erlander, que agora está na Polónia. É mesmo muito difícil, como o Paulo Pereira e o Nuno que estão aqui, é muito difícil ser treinador português no estrangeiro, porque nós, com todo o respeito, nós não somos mesmo ninguém. Aqui neste campeonato há duas jogadoras portuguesas que jogam e pouco. A Jéssica no Targo Gil, que é uma equipa que anda a lutar ali pelos últimos lugares, e a Jéssica joga pouco. Para o ano vai jogar mais, mas este ano joga pouco. E a Mariana, que tá no Rápido, praticamente nem joga. É normal que as pessoas, os adeptos, não sei o que, digam quem é este treinador. Eu estou a falar por mim, mas Uhum. falo Sim, por sim, sim, sim. si. Uhum. Quem somos nós? Portanto, o treinador português que está no estrangeiro e que tem algum sucesso, não é algum sucesso, é realmente muito sucesso. E isto para dizer que, graças a Deus, o Ricardo Costa e aquela brilhante estrutura está a levar o Sporting ao mais alto nível, porque até no Banik Most, quando eu tinha que tomar alguma decisão no ex-campeão checo, que nós ganhamos o campeonato e eles perderam ontem o campeonato na meia-final. Até no Banik Most, para querer alguma coisa, eu tinha que esperar que o Sporting tivesse um bom resultado na Liga dos Campeões para pedir. Para influenciar Estás a ver? as mentes, não é? Quase. É incrível, é mesmo incrível, porque se eles vêm, epá, o Sporting até jogou bem agora contra o Vesperano. E eu, pois foi, olha, estás a ver? Afinal, o método do português até se calhar faz sentido. Estás a ver? Isto é mesmo difícil, portanto, epá, eu dou todo o mérito à malta que sai com este sonho, porque se nós somos dinamarqueses, com todo o respeito, se fôssemos dinamarqueses ou espanhóis ou outra Seria coisa muito mais qualquer, fácil. já está, é ao contrário, já tens meio caminho andado. Sem dúvida. Eu penso muitas vezes, quando há momentos difíceis, e só estou aqui há 9 meses, ou só tenho esta experiência há 9 meses, eu digo, eu não mudei de vida para facilitar a vida a esta gente, eu vou com tudo. Eu penso sempre nessa parte o que deixei para trás. Como é que tu vês o teu futuro? O que é que tu almejas, não é? Como te disse, eu agora foi, mais uma vez, não há equipas portuguesas, não há equipas espanholas na Liga Europeia, não é? Uhum. E eu apareci ali de paraquedas e aquilo é mesmo espetacular. Então, eu quero mais, né? Eu no próximo ano não vou estar na Liga Europeia, mas quero voltar rapidamente a esse nível. O que é que eu gostaria? Champions League. É fácil. Quando tu jogas, quando tu, por exemplo, nós temos este mérito aqui, que também ninguém nos tira esta época. Jogámos 3 vezes contra o CCM Bucareste. E agora o Team Iceberg jogou contra o CCM Bucareste e perdeu por 10. E nós, das 3 vezes, 2 perdemos por 1 e na outra empatamos. E, Sim. e tu estás a ver o jogo, né? E estás com aquela, se calhar é uma falsa sensação, ou é uma ilusão, mas estás com aquela sensação, pá, dá-me lá uma equipa destas para eu jogar de igual para igual com elas. Estás a ver? Uhum. Porque anulámos a Ansan, anulámos a Jelkovic, anulámos a Maslova, anulámos a Pinteia, anulámos a Fiz, anulámos a Trin. E o que é que. Quando tenho esperança, a palavra é essa: bora lá, porque eu, se consigo fazer isto com menos meios, lá, à Tuga, deem-me lá um bocadinho mais, deem-me lá aqui mais uma outra peça e eu vou à luta com eles no melhor nível. Porque estive lá, né? Ganhámos ao Turingen, que foi o último campeão da Liga Europeia, ganhámos em Larvik. Essas sensações são. Acho que não há nenhuma profissão que te dê isto. Isto é único.
Uhum. E como é que é a comunicação? Como é que falas em que língua? Aqui só falamos inglês, porque eu tenho poucas jogadoras romenas. Nós temos uma sueca, uma dinamarquesa, uma húngara, uma polaca, duas espanholas, a Jéssica brasileira, uma ucraniana. Portanto, sobram as miúdas. O Beira-Mar é um clube, como dizia, é um clube histórico que de um ano para o outro, mais uma vez, vem alinhado com o que estava a dizer sobre os treinadores portugueses. Claro, desinvestiu. Quem é que eles foram buscar? Um dinamarquês? Não, foram buscar um português. Uhum. Sempre na altura o Banik Mossi exatamente igual. Desinvestiu. O ano passado já era um ano difícil para ser campeão. Ganhámos a taça, ganhámos o campeonato. E agora, quando perderam, pá, se calhar o português até fez bom trabalho. Não é? Portanto, Exato. tens sempre este. E então, isto para dizer, para responder à tua questão, ah, tenho ali 6, 7 miúdas romenas com um nível, pá, que não, sem nível para jogar na primeira divisão. E elas têm que desenrascar, têm que falar o inglês. E falamos o tempo todo inglês, nem ninguém fala romeno aqui. Ok, ok. E fora a cultura, como é É fixe, que. é fixe, é fixe. Eles são muito parecidos connosco. Na Chequia não gostei, porque eles são mais frios. Aquilo era uma cidade ao pé de Dresden, na Alemanha, muito impessoal. Aqui, tranquilo, almoçamos juntos, bebem muita palinca, aquela tipo um bagaço. Ok. São sempre animados. Quando perdem, ficam loucos. Quando ganham, ficam eufóricos. Ganhas, és o maior, perdes, querem te mandar embora. Mas é como nós, é latinos, sangue na guerra. Isso Então, eu sim, lido bem esse com isso. de sangue na guerra, tu és muito conhecido por isso, não é? E eu achava muito engraçado porque eu via os teus treinos e tu estavas a dar o treino, exigente, e passavas a linha e aquilo terminava, não é? Aquilo quase desacelerava, não é? Eu achava isso muita piada, porque estavas a dar o teu treino, não sei o quê, acabavas o treino, nós cruzávamos-nos ali durante uns segundos, não é? E tu, aquilo mudava. Como é que tu vês esse treinador? Como é que tu vês essa pessoa que às vezes é conhecido até por ultrapassar alguns limites, não é? E acho que era importante nós falarmos disso também. Eu não podia deixar este episódio sem falar disso. Como é que tu vês esse treinador? Primeiro, eu acho que como toda a gente, vamos amadurecendo, né? E se Uhum. tivermos como falámos com o jogador no início, se tivermos o foco em nós, se eu me autorresponsabilizar. Depois, eu sempre pensei assim, claro, que cometi muitos erros, muitas coisas arrependi-me e já pedi desculpa mas eu sempre pensei, eu também sou uma personagem dentro do jogo, dentro do treino, não, pois na minha vida pessoal talvez seja um pouco mais calmo, assim, mas mesmo aqui, por exemplo, eu aqui é precisamente o contrário, eu sou conhecido um treinador tranquilo com os árbitros. Porquê? Porque eu sei qual é a política que existe aqui. Então, se eu no Belenenses tinha que pressionar mais um pouco para ganhar um pontinho, para tentar sobreviver, e no Benfica, por exemplo, eu tive um episódio, não foi fora, fora foi tudo mentira, mas em casa com o São Pedro do Sul, eu realmente pressionei os árbitros para tentar mudar o resultado, porque eu sabia que não podíamos perder aquele jogo, porque aquilo ia ser ali um ponto-chave. Mas eu estava a representar, estava a dar tudo pela minha equipa. E depois um dia o Fernando Tavares disse-me: João, tu já ganhaste tudo, tu és um senador aqui, tens que manter o controle. Eu disse: eu não posso exigir aos meus jogadores que deem tudo e eu não fazer a mesma coisa. Se eu naquele momento, posso errar, mas se eu naquele momento achar que eu devo ser um gentleman, como sou aqui, com toda a gente e com os árbitros, porque não ganho nada se não o fizer, ou se for um arruaceiro, porque ajuda os meus jogadores naquele momento. Eu, na altura, arruaceiro realmente era a palavra que eu era, mas primeiro, acho que amadureci um pouco. Segundo, há outras formas de pressionar com mais elevação. Mas eu vou continuar sempre a ser um treinador que faço tudo pelos meus atletas. Onde eu estou, visto a camisola porque isso é a minha forma de estar. Não posso ver injustiça ou não tentar fazer absolutamente tudo para conseguir os objetivos. Claro que há limites
de agressões, e tudo, mas eu nunca cheguei a esse ponto de insulto ou de esbracejar ou de entrar dentro de campo, ou já disse a um dirigente para dar um pontapé na garrafa para parar um jogo. Mas isso, se eu faria outra vez, possivelmente não, não é? Porque entretanto vais ganhando também outro estatuto e as pessoas respeitam-te de outra forma, não é? E então, epá, eh, cometi muitos erros, sem dúvida. Não digo que estou orgulhoso de tudo o que fiz, ah, e se calhar também, lá está, tinha uma visão, achava. Há aqui um aspecto muito importante na minha gestão de carreira, que é, eu gosto mesmo muito de ser treinador de handball. E então, por isso há bocado te falei dos convites que tive este ano, que deixam-te tranquilo, porque Uhum, eu passei muitos anos da minha vida a dizer assim, se eu perder a pensar para mim próprio, que é um equívoco, se eu perder este jogo, eu não tenho a oportunidade de treinar no próximo ano. E é isto que eu adoro. E esse tipo de pressão não é, não é bom, não é uma pressão saudável. Tu realmente depois, como tu estavas a dizer, e se calhar vai ter uma repercussão no meu comportamento. Se tu disseres assim, epá, ok, agora perdi, Final Four da taça, posso ser despedido? Sim, não porque eu tenho contrato, eu saio se eu quiser. Mas eu tenho outros 4 convites de equipas de Liga Europeia, calma, tá bem? uhum, Sal, como diz o outro, né? Sal grosso. Calma. Eu posso estar ali mais. Porque eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto. Estás a ver? E eu acho que esse é o principal fator. Ou seja, eu fui, não me querendo desculpabilizar, mas eu fui traído pelo meu amor ao handball. Eu acho que chegaria assim, uhum. ao Há outros porquê. treinadores que também o fazem, não é? Que também fazem pressão sobre os árbitros, sobre a bancada, às vezes sobre os jogadores também o fazem, não é? Isso não eras ou não, o único, isso era só uma questão aqui da personalidade que eu achava piada, acho piada, porque é isso, pode fazer parte do jogo, não é? E a tua justificação é plausível, não Sim, é? totalmente. Nós somos um agente, nós estamos sempre a influenciar. Mesmo quando não dizemos nada, estamos a influenciar. Uhum, exatamente. Portanto, e, e sim, acho que eu mudei muito essa. Eu no Benfica nunca levei nenhum cartão vermelho. Ok. Depois há a parte, tu dizes assim: epá, este gajo é um gajo descontrolado. Mas, então, como é que justificas isso? Se eu nunca levei um cartão vermelho em 3 anos? Ou Não é? seja, é mais a fama do que propriamente o proveito, não é? Isso mostra que eu estou no controle. Porque eu nunca me descontrolei, 3 anos sem me descontrolar. A seguir, Banik Most, registro disciplinar impecável. Baiamar, registro disciplinar impecável. Tu vais dizer o quê? Lá está, por isso é que eu digo, eu estou a começar e estou a começar bem. Porque Uhum. toda aquela. Eu era um miúdo. As pessoas olham para mim como um treinador. Eu percebo, mas eu tinha 16 anos, 17 anos, 18 anos quando eu comecei. Tu estás a exigir a um miúdo de 19 anos, 20, com a maturidade de um miúdo de 20 anos, que seja um treinador, um responsável. Eu não era, se calhar não estava preparado nesse aspecto, estava preparado em outros, possivelmente noutros aspectos técnico-táticos, ou a tal da paixão que te falei, né? Não estava preparado, não tinha essa personalidade formada. Uhum. Sim, não, e a paixão e o querer levou-te até onde estás hoje, não é? Sim, isso terá que, sem dúvida, porque com todas estas falhas, não é? Fui caminhando e, Uhum. epá, mais uma vez, estou satisfeito porque consigo, apesar da minha família estar longe, consigo dar-lhes condições que nunca daria como professor de educação física ou noutra atividade similar. Ok. João, o que é que um treinador de handball nunca se deve esquecer? Ah, é uma pergunta. Tu costumas fazer esta pergunta, né? O que é que os teus olhos dizem? Eu acho que estou numa fase um bocadinho, se calhar, sensível da minha vida por causa desta escolha da família vir ou não. Portanto, o que eu diria é que não posso esquecer que tenho família Uhum. que apesar de toda a minha paixão por handball, pode haver alturas que eu não possa continuar porque tenho que acompanhar os meus filhos a crescer. Acho que, portanto, se calhar o que eu não me posso esquecer é que tenho outras coisas além do handball.
Ok. Bem, mas isso não sei como é que vais fazer. É uma pergunta ao contrário, é uma resposta ao contrário, né? É um treinador de Sim. handball que tem que se esquecer do handball de vez em quando, porque a minha vida é só essa, são mesmo 24, às vezes, mesmo que eu treino muito mentalmente para ter as boas ações e às vezes acordo a pensar, a pensar nos problemas. Até Uhum. o subconsciente, aí já não consigo trabalhar. Exatamente. Olha, João, boa sorte, que tudo continue a correr bem. Vamos falando. Ahm, Pai, e gostei muito deste episódio, gostei muito desta nossa conversa. Não tenho tido a possibilidade de falar com muita malta do handball feminino, tem havido aqui uns entravesitos, mas pronto. Obrigado por este Obrigado, momento. foi um prazer Ok? e boa sorte para a tua carreira em Espanha. Fica a torcer Obrigado. por Um ti. grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ora bem, está feito o episódio desta semana e na próxima semana vamos ter um episódio especial. É verdade, mas eu depois conto mais coisas ao longo da semana. Vou colocando informações ao longo da semana, por isso fiquem atentos. E não se esqueçam, joguem muito, divirtam-se a jogar a nossa modalidade. Até lá! Tchau, tchau, maltinha!